Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre o combate à violência contra a mulher, especialmente sobre o trabalho às mulheres que já sofreram esse tipo de violência, ou mesmo aquelas que enfrentam outros desafios, como, por exemplo, as que estão em situação de rua. Como poder fazer com que elas possam ter as condições necessárias para resgatarem a sua dignidade, a sua autoestima e exercerem a sua cidadania? Esse é o tema do programa de hoje. Convidamos você que nos acompanha a refletir sobre o assunto, conhecendo as experiências do Sim Mulher, o Centro de Integração da Mulher, entidade de Sorocaba, São Paulo, hoje representada pela doutora Cíntia de Almeida, fundadora da organização. Vai compartilhar com a gente também a sua militância de décadas dentro da defesa da mulher e da família e ainda falar sobre esse assunto tão importante. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, quero saudar a todos os telespectadores. Uma alegria enorme estar aqui falando sobre esse tema. Bom, para começar, esse assunto da violência contra a mulher é realmente algo muito preocupante e que, embora a sociedade tenha avançado tanto, hoje temos, por exemplo, mulheres no comando de empresas, de países, do Brasil, por exemplo, ainda assim esse problema da violência contra a mulher persiste. Na sua avaliação, por que isso acontece? Na nossa avaliação e por essa experiência de tantas décadas, nasce dentro das relações familiares essa cultura muito grande, arraigada em conceitos antigos, que permite que a mulher seja a vítima de agressões físicas por parte do seu companheiro, do seu marido, do seu namorado, dentro de um espaço que deveria ser o lugar de amor e respeito. E isso sempre na presença dos filhos, que são as maiores vítimas, né, Daniel? E essas crianças reproduzem esses comportamentos violentos. Então, por essa razão que vem de culturas antigas e que naquele espaço privativo é permitida uma relação que a sociedade muitas vezes não pode conhecer. Infelizmente, as relações intrafamiliares agressivas são uma constante e aumentam a cada instante no nosso país e em todos os outros países do mundo. E essa reprodução comportamental é que preocupa tanto a nossa sociedade. E, diante disso, o que está ao nosso alcance fazer, o papel de cada cidadão? Por exemplo, como identificar a ocorrência de uma situação de violência? Ela muitas vezes não ocorre necessariamente pela agressão física, há muitas formas, né? Como reconhecê-la assim? É a violência psicológica, a violência patrimonial. A violência patrimonial envolve a gestão dos recursos da família? Não, a violência patrimonial envolve aquela pessoa que deseja trabalhar, aquela mulher que deseja colocar as suas potencialidades a serviço do trabalho para contribuir com a família e o seu companheiro, o seu marido, a impede. Ele destrói os seus documentos. Ele destrói a sua carteira de trabalho que ela pretende utilizar para um trabalho próprio, seus documentos pessoais. Então, isso é uma violência patrimonial. E também quando as divergências se instalam na vida da família. E quando a mulher opta pela separação, ela faz a denúncia competente, opta pela separação, o companheiro destrói os bens que ambos adquiriram conjuntamente. Isso é violência patrimonial. Ou quando ele a coloca para fora de casa. A casa é minha. Os filhos são seus. Então, eu fico com a casa. É uma outra forma de violência patrimonial. Que depois, na justiça, tudo se esclarece. Mas há uma demora muito grande, né? A justiça está assoberbada e existem muitos casos. Então, muitos processos. Até que se resolva tudo, muitas vezes a mulher é obrigada a sair com os filhos desta situação constrangedora e violenta para buscar um abrigo, buscar uma casa onde ela possa falar que é sua por um tempo pré-determinado, por um tempo intermediário e onde ela vai ter toda a assistência possível, mas não é a casa dela. Então é um constrangimento que ela vive ilegal, né? E essa é uma violência patrimonial, além da psicológica, que ela vê os sonhos destruídos, além da moral, a violência moral, onde ela se vê impossibilitada de reação, porque transcende, imagina a pessoa que ela ama, a destrói como pessoa e destrói a sua vontade de viver, a sua vontade de ser feliz.
e de transformar os filhos havidos dessa união em pessoas saudáveis para a sociedade, porque ela fica muito vulnerável, ela fica muito exposta, né? Geralmente, Daniel, o agressor é aquela pessoa que a conhece em todas as situações, é a pessoa que a conhece como ela reage a situações, é a pessoa que sabe de todos os detalhes do seu dia a dia e que conhece o seu cheiro, conhece os seus sonhos. Geralmente o agressor, infelizmente, é essa pessoa, né? E então nós temos que dar todo apoio a essa mulher. E Que essa para ela é um denúncia conflito grande também, né? Realizar a denúncia. é um conflito muito grande. E é uma questão da vida privativa dela. É uma questão de ordem privada. E só chega até as pessoas que trabalham com as questões da violência doméstica através de uma iniciativa própria. Há que ter muita coragem para denunciar a violência sofrida dentro do espaço que o casal construiu para ser o lugar de amor e respeito. E que muitas vezes abriga o agressor ou a agressora, né? Por isso é importante a informação circular, nós compartilharmos essas informações também com as pessoas que conhecemos, pois se as pessoas dependem dela para tomar essa iniciativa, que nós possamos contribuir aí para mudar esse quadro e que infelizmente ainda afeta tantas mulheres. Agora, é importante ressaltar que todos esses tipos de violência que a doutora mencionava, eles, de acordo com a legislação, já podem ser enquadrados, tipificados como crimes. A Lei Maria da Penha, inclusive, prevê alguns recursos para que a mulher ela possa acionar e ter um amparo imediato, né? Não ficar aguardando por um julgamento que vai ocorrer lá na frente. Sem dúvida, ela pode solicitar as medidas protetivas da lei e isso na delegacia. Na delegacia da mulher ou no distrito policial competente. Há cidades que a delegacia da mulher não existe ou que não atua dessa forma, mas qualquer distrito policial tem a obrigação de ouvir e lavrar a diligência, né? Lavrar o competente boletim de ocorrência, realizar diligência se necessário for, e esta pessoa vai ter todos os seus direitos trabalhistas, se for o caso, todo o direito à manutenção da sua dignidade e buscar um abrigo, que é o nosso caso em Sorocaba. E é justamente sobre essa experiência de Sorocaba que nós falaremos no próximo bloco. Vamos conhecer como esse trabalho de acolhimento a essas mulheres que sofreram os mais diversos tipos de violência, encontram-se realmente muito fragilizadas, como conseguir prestar esse apoio a elas num momento tão difícil. Falaremos ainda sobre o trabalho preventivo direcionado aos homens, de que forma também jovens, meninos podem ser desde cedo conscientizados a respeito da sua responsabilidade no enfrentamento da violência contra a mulher. O programa Sociedade Solidária entrevista hoje a doutora Cíntia de Almeida, fundadora do Centro de Integração da Mulher de Sorocaba, São Paulo. A gente vai para um breve intervalo e já continuamos.